Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. No evangelho de hoje, nós temos aqui um pedido de um homem que foi feito a Jesus, né? O evangelho hoje é em Marcos, nosso evangelho, né? Aqui da nossa igreja. Nós estamos montando e trabalhando dia a dia. Está em Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 24. Jesus acaba de expulsar um demônio na região ali das 10 cidades e pega o barco dele, atravessa lá, é expulso daquela região, pega o barco onde estava e atravessa o lago ali da Galileia de volta para outra banda, né? Banda oeste do lago. E encontra muitas pessoas na praia, aqui de acordo com a narrativa. E um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, se jogou aos pés de Jesus, né? Quando ele encontra essas pessoas, esse homem se joga aos pés de Jesus e pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E aqui a narrativa diz no versículo 24 que Jesus foi com ele. A grande multidão o apertava de todos os lados, né? Isso daqui tá descrito aqui porque logo depois ele vai fazer a cura daquela mulher que tinha uma hemorragia, né? Mas então por isso que é colocado até esse trecho aqui, que é uma grande multidão que apertava Jesus, né? Mas Jesus começa a andar acompanhando esse homem, né? No sentido de onde a menina estava. E eu acho interessante nesse trecho aqui que o versículo 22 coloca assim: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era um chefe religioso judaico daquela época, né? Não descreve aqui se ele era fariseu, se ele era saduceu, o que ele era. Mas era um chefe da religião judaica. E, como nós temos visto dia a dia aqui no nosso evangelho, essas pessoas, elas odiavam a Jesus, esses chefes da religião judaica, que foram inclusive as pessoas que entregaram Jesus, né, contando mentiras para o Império Romano, né, condenaram Jesus, né, e pediram, depois incitaram o povo para que pedisse que Barrabás fosse solto e Jesus fosse condenado, mesmo que o governador romano, ali, as lideranças romanas não encontrassem em Jesus nenhum crime para fazer aquilo, né, para que ele fosse executado. Esses homens odiavam, esses chefes da religião judaica odiavam a Cristo porque eles achavam que Jesus era um blasfemador, porque se dizia Deus e porque na realidade eles tinham inveja de Jesus também. Eles tinham ciúmes, porque Jesus conseguia arrebanhar as pessoas sem precisar fazer uma chantagem com elas, né? Que é o que aquelas pessoas faziam, né? Você cobravam ali certas colocavam medo nas pessoas se elas descumprissem certos preceitos religiosos, né? Que é mais ou menos o que acontece hoje, né? Muitos cristãos hoje vivem assim. Eles vivem pondo medo nos seus irmãos, alguns que se dizem mais espirituais, mais antigos na fé, né, que usam a exortação como desculpa para colocar medo nas pessoas. Você não pode andar em pecado, você não vai conseguir a salvação, etc, etc. Você não pode continuar fazendo isso, né? E sempre assim, chantageando a pessoa, se você não vier, sempre com aquela questão do medo, né? Se você não fizer, se você não for assim, você não está salvo, você não está dando testemunho, as pessoas não estão se salvando, você não está fazendo a diferença nesse mundo, etc, etc, etc. E isso é um problema, porque isso apaga a obra da cruz, né? Apaga a maravilha milagrosa, né, do Evangelho, que é você crê em Jesus, os seus pecados estão perdoados, você já está salvo, né? Nós não precisamos fazer nada em troca, é de graça. A salvação é graça, né? É de graça. E de graça nós temos que dá-la às pessoas. De graça nós precisamos falar às pessoas, incentivá-las a ficar mais próximas de Cristo, né? Incitá-las a estar próximas de Cristo, não pelo medo, mas sim justamente pela graça, né? E depois, com o entendimento da obra da cruz, elas passam a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo de fato. Mas até emendando, né, falando aqui do chefe da sinagoga, emendando com a nossa reflexão de hoje, esse trecho aqui nos mostra que muitas vezes as pessoas que não estão de fato
a fim, né, de se comprometer com o Evangelho, né, são pessoas que não querem, entre aspas, serem religiosas, cristãos religiosos, né, muito entre aspas isso, elas geralmente se aproximam pedindo, fazendo, né, quando tem algum problema, algum caso de doença, alguma coisa, algum problema financeiro, etc., de qualquer ordem, né, elas sempre se aproximam de alguém ou de alguma igreja, como esse homem se aproxima de Jesus, né? Eu não sei se o Jairo era um chefe da sinagoga que tinha essa visão sobre Jesus, né? Aparentemente não, porque ele faz o pedido aqui. Mas muitas pessoas não querem se comprometer com o Evangelho. Mas quando passam por problemas, por necessidades, lembram-se da igreja, lembram-se da irmãzinha, do irmãozinho. Ah, ora por mim, ora por não sei quem que está doente, ora pela minha situação, ora por tal coisa, né? E buscam a Cristo somente nesses momentos. Bom, o que nós fazemos é orar pela pessoa, o que Cristo faz muitas vezes é até curar a pessoa e trabalhar naquele problema, etc. E mais para frente nós vamos ver que Jairo, Jesus abençoa Jairo, ele cura a filha dele, né? E muitas vezes isso acontece também, né? As pessoas não querem comprometimento nenhum com o Evangelho, mas tem ali sua graça, sua bênção alcançada. E depois se esquecem disso. Bom, nós enquanto cristãos devemos fazer a nossa parte, né? Orarmos e explicarmos para a pessoa que não é só pedir, né? Isso é muito do brasileiro. O brasileiro é um povo extremamente sincretista, né? Então ele pede para o católico rezar, ou para o crente orar, né? Pede para o cristão fazer alguma prece, pede também para quem acredita nas energias, para enviar boas energias, diz que acredita em Deus, que tem a sua vida religiosa, embora não frequente nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de religião. Isso é muito do brasileiro, né? Então essa situação aqui é uma situação que nos abarca completamente, estamos envoltos nisso constantemente, diariamente. E então nós precisamos pedir a Deus, pedir a Cristo que nos dê sabedoria, para que quando essas pessoas que não querem ter um compromisso com Jesus se aproximarem de nós, nós possamos explicá-las, né, que elas precisam ter uma vida junto com Deus, precisam reconhecer essa obra da cruz que eu estava falando agora há pouco, que muda a nossa vida, muda a nossa forma de enxergar as coisas, né? Tanto essa pessoa como o legalista que fica fazendo essa chantagem, né, com seus irmãos que eu falei no começo, são pessoas que ainda não entenderam a obra da cruz. Então nós precisamos explicar isso para elas. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus. E também oportunidade, porque muitas vezes nós não vamos ter oportunidade porque de fato aquela pessoa não é para aquela pessoa ouvir isso, né? Enfim, o Evangelho não é para todos. Nós também não podemos forçar as coisas. Mas pedir sempre a Deus que nos dê oportunidade e sabedoria para que nós possamos aproveitar essas oportunidades que nós tivermos, nós possamos saber o que dizer às pessoas nos momentos certos, né? Com a sabedoria que vem do alto, não com as nossas próprias forças. Isso também é uma coisa que tem que ficar sempre clara para nós. O cristão não faz nada por sua própria força, né? O cristão faz as coisas guiado e direcionado por Deus. Essa é a fé viva, é a fé que todos os dias pede a Deus sabedoria, visão, né? Iluminação do alto para poder tomar suas decisões, enfim, para que isso guie sua vida de uma maneira integral, de uma maneira completa. Deus abençoe você, fique com essa palavra, até a próxima.